TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho, quase chegando na metade do mês, está passando muito rápido. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que me acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida cidade imperial Petrópolis, e também os internautas, o pessoal do Facebook, do site tvc16.com e do YouTube TV Correio da Manhã. Muito obrigada pelo carinho. Vamos começar falando que Petrópolis terá um heliporto para atender a saúde, também Defesa Civil, Forças de Segurança e o turismo. Com ênfase no socorro de pacientes, o transporte de órgãos também para transplantes, acesso para a Defesa Civil, Forças de Segurança e ainda movimentação no turismo. Petrópolis terá um heliporto, o primeiro da região serrana. O projeto tem o sinal verde da Secretaria Estadual de Transportes, que anunciou, nesta terça-feira, dia 11, a meta de fazer o projeto que existe desde 2010 a sair do papel. O secretário Washington Reis recebeu representantes do Petrópolis 2030 para alinhar a execução do pleito apresentado pelo movimento empresarial que reúne 26 entidades do município. Vamos ouvir. Dia 11 de julho, 4h30 da tarde, é com muita alegria que eu estou recebendo aqui na Secretaria de Transporte meus amigos petropolitanos, Ronaldo, Vaninho, o nosso amigo Charles, o nosso amigo Cláudio, presidente da CDL, e nós vamos agora implementar lá em Petrópolis, o sonho daquele povo maravilhoso dos vizinhos ali de Xerém, o nosso heliporto, com capacidade para 6 aeronaves. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro pela parceria. Cláudio, está feliz? Muito feliz, muito feliz. Eu quero agradecer aqui ao secretário Washington Reis, que está levando para a gente, né, esse sonho, que é o sonho da gente ter lá, esse heliporto em Petrópolis. Washington, muito obrigado. Estamos muito agradecidos aí com essa ação que o governo está fazendo. Queremos também agradecer ao governador Cláudio Castro, que está investindo na nossa cidade. E o nosso Bernardo Rossi, nosso secretário. Bernardo Rossi, secretário também. Gente, um forte abraço. Muito bom, vamos continuar ainda com notícias de Petrópolis. A feirinha de Itaipava confirma a presença no Petrópolis Business. Polo de moda contará com 26 estandes no evento, que será realizado em outubro deste ano. Um dos principais polos de moda do município vai participar do Petrópolis Business em outubro, representando a diversidade e o potencial empreendedor da região. A feirinha de Itaipava vai contar com 26 estandes de diferentes segmentos em meio aos 230 espaços que irão compor o evento. O Petrópolis Business, que será de 26 a 29 de outubro no Palácio Quitandinha, tem como objetivo fortalecer a economia local. O evento vai reunir os principais segmentos econômicos do município, proporcionando oportunidades de parcerias e negócios. O polo de modas está localizado na rodovia BR-040, quilômetro 63, em Itaipava. Tem 390 estandes de diferentes segmentos e a feirinha de Itaipava também oferece aos visitantes estacionamento gratuito, além de restaurantes e lanchonetes. Já na quinta e sexta-feira, algumas lojas ficam abertas das 10 da manhã às 6 da tarde. Já os sábados e domingos e feriados, todos os estandes funcionam de 10 da manhã às 7 da noite. E se você quiser mais informações, podem ser obtidas no perfil oficial da Feirinha de Itaipava, que é o @feirinha_Itaipava ou _, se você preferir. Bem, vamos continuar ainda com notícias da região, falar da Operação Lei Seca, que realizou nos últimos 3 finais de semana uma fiscalização especial no município de Petrópolis, onde ocorreu a festa do Colono Alemão. Foram realizadas 5 ações durante a festividade, resultando na abordagem de mais de 659 condutores. Desses, 188 motoristas foram multados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados. No geral, o índice de condutores dirigindo sob efeito de álcool foi de 28,52%. No primeiro final de semana do evento, no sábado, dia 24 de junho, os agentes abordaram 133 motoristas e flagraram 40 dirigindo sob efeito do álcool. Na semana seguinte, a fiscalização ocorreu na sexta-feira e no sábado, dias 30 de junho e 1º de julho.
Neste último dia, os policiais puniram um total de 57 dos 124 condutores abordados, gerando um percentual recorde de 46%. No terceiro e último fim de semana do evento, no dia 7, a lei seca surpreendeu 30 dos 120 motoristas parados na Blitz e que estavam dirigindo sob o efeito de álcool. Já no dia 8, o número de condutores flagrados chegou a 23, totalizando um índice de 20,7% do índice de alcoolemia. Quer dizer, incrível como as pessoas não tomam jeito, não se emendam. Todo mundo sabe que álcool e direção não combina, tira o reflexo, deixa a pessoa distraída. Quantos casos de pessoas que morreram, que ficaram com problemas, sequelas para o resto da vida, famílias que perderam entes queridos. Por favor, se você quer beber, é um direito seu, mas você não pode colocar a vida de ninguém em risco. Então pega um Uber, vai a pé, pede uma carona, dorme no local, faz qualquer negócio, mas não dirija bêbado. Bem, o ônibus Amazonas Rua Lagoas voltou a circular esta semana em Petrópolis após a recomposição de mais de um carro no sistema. Até o momento, dos 48 coletivos perdidos no incêndio da garagem da Petroita Cascatinha, 39 já foram repostos pelas empresas. O termo de compromisso firmado em junho para validar os repasses do Vale Educação obriga as empresas a incorporarem 35 ônibus no sistema de transporte em um prazo de até 90 dias. Serão 20 veículos seminovos comprados e 15 reformados. A assinatura do termo teve anuência do Ministério Público e tem validade de 90 dias. Bem, nós vamos para um breve intervalo, mas fique por aí porque o programa está apenas começando. No próximo bloco, nós vamos falar de uma denúncia do vereador Eduardo do Blog, aqui de Petrópolis, sobre o cemitério municipal, mas também já temos a resposta da prefeitura já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta quarta-feira, 12 de julho. Agora nós vamos falar de uma denúncia do vereador Eduardo do Blog, aqui de Petrópolis, que realizou uma série de fiscalizações no cemitério municipal do centro, maior da cidade. Após encontrar diversos problemas no local, o parlamentar está encaminhando os fatos ao Ministério Público, buscando a atuação do órgão para que cobre da prefeitura a reforma e manutenção das gavetas, além de outras intervenções necessárias à dignidade fúnebre. Abre aspas para a fala do vereador. Oficiamos a Prefeitura de Petrópolis, porém não tivemos sucesso em compelir o Executivo a realizar as intervenções necessárias. Estamos, portanto, acionando o Ministério Público para que as melhorias sejam feitas no local e assim possamos garantir a dignidade daqueles que nos deixaram
e de suas famílias. Fecha aspas, disse o vereador, que também está fiscalizando o cemitério de Itaipava. Vamos abrir aspas de novo para o vereador. Ele diz o seguinte: é inadmissível que um local destinado ao descanso eterno seja tratado de forma tão negligente e descuidada, gerando ainda mais dor e sofrimento para quem precisa sepultar um ente querido. Fecha aspas, finalizou o vereador Eduardo do blog. E claro, nós pedimos uma resposta à Prefeitura, a assessoria de comunicação já nos encaminhou e disse o seguinte: resposta da Prefeitura de Petrópolis. A Secretaria de Serviços de Segurança e Ordem Pública informa que está em fase de licitação uma obra para recuperar o cemitério municipal e aumentar a segurança do espaço, que ficou abandonado nos últimos anos. Outra ação para reforçar a segurança é a instalação de lâmpadas de LED, mais eficientes do que as de vapor que estão instaladas atualmente. Além disso, a Guarda Civil Municipal planeja reforçar o monitoramento, inclusive em parceria com a Polícia Militar, através de rondas noturnas na região. Então, a resposta aí da Prefeitura, vamos aguardar. O importante é que se resolva da melhor maneira possível. Vamos para Três Rios. A Avenida Zoilo Sola será fechada nesta quinta-feira. Se você é de Três Rios, preste atenção. Trecho entre o Supermercado Royal e Rodoviária Nova será fechado e terá alteração do trânsito. Atenção aos motoristas de Três Rios ou quem passa por ali. Dando prosseguimento à obra das galerias pluviais, a Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança informa o fechamento da Avenida Zoilo Sola entre o Supermercado Royal e a Rodoviária Nova a partir desta quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 13, a partir das 7 horas da manhã. Vocês já vão ver os maquinários lá. O fechamento foi solicitado pela Secretaria de Obras e o trânsito será desviado para o outro lado da via, funcionando em mão dupla, sentido centro da cidade. Os ônibus que fazem as linhas da Vila Isabel só terão acesso ao bairro pela rua Fagundes Varela, sentido ao bairro. Abre aspas. É importante que os condutores redobrem a atenção e tenham paciência neste período. A entrada da Vila Isabel pela rua Jacinto Sobrinho vai ficar fechada. Sabemos que é um desgaste para os motoristas e motociclistas, mas precisamos desta compreensão para a conclusão da obra tão aguardada pela população triense, em especial os moradores da Vila e Triângulo, disse o secretário de Ordem Pública e Política de Segurança, Luiz Fernando Ferreira Viana de Castro. Então, você que é de Três Rios, preste atenção, vai causar um pouco ali de transtorno, tumulto, mas ao mesmo tempo a população também precisa da obra, então todo mundo tem que apertar um pouco e entender. Bem, o governador Cláudio Castro garante isenção de ICMS nas contas de luz e gás de templos religiosos e entidades beneficentes. A iniciativa busca promover políticas de desenvolvimento social exercidas por esses espaços, além da garantia de liberdade religiosa. Para contribuir com a promoção de políticas de desenvolvimento social e a garantia da liberdade religiosa, o governador Cláudio Castro sancionou nesta terça-feira, dia 11, a Lei 10.061 de 2023, que isenta as igrejas e templos de qualquer custo do pagamento de ICMS nas contas de luz e gás. De autoria do Poder Executivo, a norma vale até o dia 31 de dezembro de 2032 e contempla ainda as Santas Casas de Misericórdia, Associações Brasileiras de Beneficentes de Reabilitação, Associação Fluminense de Reabilitação, associações de pais e amigos dos excepcionais e associações Pestalozzi. A cerimônia de sanção foi realizada nesta terça-feira no Palácio Guanabara com a presença do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Vamos conferir. Porque eu sinceramente acredito, senhores e senhores religiosos, religiosas, que o Rio de Janeiro vive um tempo diferente. O Rio vive um tempo de adquirir maturidade, de adquirir diálogo, de adquirir a capacidade de entender, Padre Omar, que juntos nós realmente podemos chegar muito mais longe. E que isso não seja só algo da boca para fora. Essa é uma lei, juridicamente tem caráter de renúncia, mas na prática, Otônio, ele com certeza tem um caráter de deixar nas mãos de quem sabe transformar o pouco em muito, deixar que esses e essas tenham uma condição maior de ajudar as pessoas. Deixando claro, vai ser isento do ICMS.
Não dá conta de luz, hein, gente? Porque senão a pessoa não entende a informação direito. Mas aí não vai mais pagar a conta de luz? Não, do ICMS. Bem, vamos mudar de assunto e agora eu quero a sua total atenção para tudo que você está fazendo, porque o assunto é muito sério, muito relevante. Mais de 360 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos e discriminados por causa de sua fé. Esses 360 milhões, gente, no mundo, tá? A Coreia do Norte é o pior país para os cristãos, segundo um relatório da ONG Portas Abertas, publicado em janeiro deste ano. Esta ONG protestante publica anualmente um índice global da perseguição aos cristãos, listando todos os ataques, desde a discreta opressão diária até a violência mais extrema. Levando-se em consideração o conjunto de todas as perseguições, a Coreia do Norte subiu ao topo deste ranking anual, destronando o Afeganistão. Em seguida vem a Somália, depois Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irão, Afeganistão e Sudão. Vamos conferir agora dados da lista mundial da perseguição aos cristãos. Então, preste atenção nestes dados, vamos conferir juntinhos. Eu já volto e vamos falar sobre isso. Perseguição aumenta após 10 anos de extremistas fazem ataques em série na Talibã proíbe mulheres nas Cuba universidades. manda fechar igreja com 30 anos de história. Morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking.
a Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. E esta ONG é seríssima, ela trabalha no mundo inteiro. E quando a gente fala, mas isso é lá no Paquistão, isso é no Afeganistão, isso é lá na Somália. Gente, são irmãos em Cristo, não importa o lugar. Até porque está lá na Bíblia, né? Ide divulgar o evangelho por todo o mundo. Então, as pessoas estão nesses lugares. E por que eu estou falando isso aqui, insistindo nesse assunto? Porque a gente tem o Paquistão ali na lista, né? Pois bem. Na última semana, fomos abatidos com a notícia de que um irmão em Cristo, lá no Paquistão, Griffin Akbar, ele sofreu um atentado muito triste. O Griffin, ele é cunhado da nossa irmã em Cristo, da Nessa, que é brasileira. Ela é casada com um paquistanês, o pastor Stephen. Eles, inclusive, já estiveram até aqui em Petrópolis também. Então, a gente tem até outras fotos, mas eu deixei essa que é a menos pior, porque realmente é muito triste. Jogaram gasolina dele, colocaram fogo, pelo fato dele ser cristão e divulgar a palavra. E aí tem um Pix que a gente pede ajuda, mas você não precisa ficar constrangido. Beth, eu não tenho dinheiro para ajudar com Pix. Pode ser R$1, 2, 10, 100, 500, 1000, depende da sua condição financeira e do seu coração, porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas também não tem vontade de ajudar. De tudo. Se você não tiver nem R$1 para ajudar, não tem problema nenhum. Porque nesse momento, o que o Griffin precisa também, e muito, além do dinheiro para a recuperação dele, é oração. Qualquer pessoa pode dobrar os joelhos e orar pela recuperação, pela saúde do... Tá aí o nome dele, Griffin Iqbal. Não sei se eu pronunciei certo, que eu não sei falar paquistanês, mas eu estou lendo do jeito que está escrito. E é muito importante. Então, eu tenho conversado, pode até voltar aqui para mim, produção. Eu tenho conversado com a cunhada do Griffin, a Danessa, pelo WhatsApp, e eu pedi que ela fizesse um resumo da situação, porque a história é longa, e ela fez um resumo num videozinho de 3 minutos. Eu peço sua atenção especial, preste atenção no que ela está falando. E lá também eu pedi que ela colocasse o Pix, vai estar o Pix lá também, mas vamos ouvir, ela me encaminhou esse vídeo ontem, e a gente vai mostrar para vocês agora. Missionária Dan aqui do Paquistão, esposa do pastor Stephen Iqbal, que sauda todos vocês, um pastor paquistanês, já a 4ª geração de pastores da família dele, seu pai, seu avô e seu bisavô estavam ali ministrando a palavra de Deus na nação paquistanesa e até indiana. E estou aqui passando hoje para pedir oração pela igreja perseguida do Paquistão, para informar a situação do irmão Griffin. Hoje são 97,5% de muçulmanos na nação paquistanesa e menos de 2% de cristãos, mas ainda assim somos 5 milhões de joelhos que não se dobraram a Baal naquela nação. A perseguição tem sido extrema às minorias cristãs nos países onde o Islã é maioria, e a gente tem pedido a oração dos santos, da igreja do Senhor, para que tenhamos proteção, mas se o Senhor permitir que algo nos aconteça, para que permaneçamos fiéis até o fim, para receber a grande coroa da vida que o Senhor tem proposto àqueles que o amam, àqueles que perseveram pelo seu nome. Dizemos à igreja brasileira, mantenha-se fiel até o fim. Há uma coroa preparada para você. O irmão Griffin foi atacado agora no começo de julho
está com o seu corpo queimado e o seu rosto também. O rosto precisa de uma cirurgia plástica e o corpo já está em estado de tratamento. E se você deseja abençoar a vida do irmão Griffin, você pode ver essa oferta de amor no Pix que aparece aí para você na tela. Mas acima de toda a oferta, você precisa ofertar a tua oração nesse momento pela igreja paquistanesa. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Estamos em uma nação que hoje ocupa a 7ª posição no ranking de perseguição mundial. E nós estamos ali para levar o nome de Jesus, fazê-lo conhecido. Lembramos a todos que o Senhor é sempre fiel e justo, que o Senhor é digno de tudo, inclusive da nossa própria vida. Nós nos oferecemos como um sacrifício no altar do Senhor. E ainda assim nada somos, porque o Cordeiro Santo, e sem nenhum pecado, se deu no nosso lugar. Ele é digno não só do nosso muito, mas Ele é digno do nosso tudo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e vos fortaleça com fidelidade ao Cordeiro, com fidelidade à espera da sua vinda, vivendo hoje como se Ele voltasse iminentemente. E breve virá o Senhor da glória. Que Deus abençoe todos vocês, vivam de forma digna, digna do Evangelho, digna daquele que vos chamou, aquele que é digno de tudo. Que o Senhor vos enche do Espírito Santo e vos abençoe poderosamente. O irmão Griffin pede que orem pela igreja perseguida, mas que orem principalmente pelos seus perseguidores, porque eles precisam da salvação. Podem destruir o nosso corpo, mas nosso espírito estará diretamente com o Pai. E nós, sabendo disso, vivemos nessa esperança, pregando o Evangelho na nação do Paquistão. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, é isso, porque nós que já entendemos, já tivemos esse encontro maravilhoso com Jesus, sabemos que o nosso mundo não é aqui. Não existe nenhuma vitória aqui. Nossa vitória está na salvação da alma e no reino. Então, se você puder fazer o Pix, amém. E se não puder, faça oração. E se puder fazer o Pix, oração, melhor ainda. Aí é bênção dobrada. A gente fica muito feliz, vamos acompanhando este caso, como tantos outros no mundo, até porque parece que está longe, mas a perseguição já está bem próximo. Tem países já, México, como a gente acabou de mostrar aqui, e bem nosso vizinho Colômbia, que faz fronteira com o Brasil. E a gente sabe, se é bíblico, está lá, né? Que a igreja será perseguida. Então, temos que nos ajudar uns aos outros. Então, eu peço a sua ajuda para este irmão, com oração, com Pix, e vamos continuar orando pela igreja perseguida. Bem, agora vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de alteração de trânsito em Nova Friburgo e vamos falar também de um assunto que interessa muita gente. O doutor vai explicar aqui, um cirurgião plástico, o que você deve fazer quando você se queimar, por exemplo. Desde aquela queimadura levezinha em casa, você esbarra em no recipiente quente, numa panela, enfim, ou no ferro, até aquela queimadura que pode até matar. Então nós vamos falar para você saber o que fazer, como cuidar, como tratar e quais as consequências de uma queimadura, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto.
água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos e agora vamos falar para você que é de Nova Friburgo ou quem está passando por ali ou vai passar. Em virtude do avanço das obras de drenagem e captação de águas pluviais realizadas no centro da cidade, o trânsito terá novas alterações temporárias a partir do próximo sábado, dia 15, já a partir das 6 horas da manhã. A Avenida Conte Bittencourt será interditada no trecho entre o final da Rua Augusto Cardoso e o início da Rua Dante Laginestra. Os motoristas de ônibus e veículos pesados deverão fazer desvio acessando a Rua Duque de Caxias, que estará em mão invertida da avenida até a esquina com a Rua Comendador Giuseppe Mastrangelo, o nome da rua, onde os motoristas seguirão pela Rua Prefeito José Eugênio Miller até a Rua Antônio Soares de Macedo, ao lado do Ministério do Trabalho. Já os veículos leves poderão acessar a Rua Fernando Bisotto ou a Rua Menezes Vanderlei, que já teve um sentido de via invertido desde o último dia 10 para dar mais opções de tráfego durante esse período de obras. A Rua Dante Laginestra também será parcialmente interditada da esquina com a Avenida Bittencourt até a esquina com a Rua José Eugênio Miller. E preste atenção para quem vai estacionar. Enquanto a avenida estiver interrompida, o estacionamento será proibido no trecho invertido da Rua Duque de Caxias, além dos dois lados da via e por toda a extensão das ruas Giuseppe Mastrangelo, José Eugênio Miller e Antônio Soares Macedo, assim como a Rua Francisco Miele, atrás da Estação Livre. A proibição entra em vigor a partir das 10 da noite da próxima sexta-feira, dia 14. Todas as mudanças estarão devidamente sinalizadas pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Então, preste atenção, pessoal de Nova Friburgo, porque ali vai ficar bem congestionado. Agora vamos falar de um tema relevante. Quem nunca se queimou? Eu, por exemplo, eventualmente, quando estou na cozinha ou quando estou passando roupa, deixo ou encosto a mão na panela, ou esbarro no ferro, enfim. E a gente acha que só por ter afastado a mão já parou de queimar. Não, você sabia que quando você encosta, mesmo tirando a mão, a pele continua a queimar? Ué, Beth, é. Então, há queimaduras simples, que podem ser tratadas em casa mesmo, e outras que precisam de atendimento hospitalar urgente. Quem vai nos tirar todas as dúvidas e explicar como proceder é o cirurgião plástico, doutor André Pagiaro. Vamos acompanhar. Você provavelmente já se queimou ou conhece alguém que já se queimou alguma vez na vida. Quando isso acontece, surgem dúvidas sobre o que fazer. Então, a primeira importante informação que você tem que saber é o que eu vou fazer logo depois que você se queimou. 3 pontos são fundamentais. O primeiro deles, você deve lavar rapidamente, resfriar o local da queimadura com água corrente gelada. Manter essa água por 20, 15 minutinhos até que você resfrie a estrutura do seu corpo que foi queimada. Nem todos sabem, mas se você queima a mão na panela quente, mesmo você retirando o dedo do contato com a panela, a sua pele continua queimando. Para você interromper o processo de queimadura, você precisa resfriar aquela parte do corpo que está sendo queimada. Mas preste atenção, isso não deve ser feito com gelo. O gelo também pode causar queimaduras ocasionadas pelo frio. Segundo ponto, remova roupas, principalmente joias, piercings e próteses. Se você mantém joias e piercings, existe o risco da área queimada inchar e você depois não conseguir mais retirar essas joias, esses anéis. Terceira parte, cubra a lesão com um tecido limpo. E aí você parte então para procurar algum tipo de atendimento médico, um pronto-socorro para saber como tratar adequadamente a sua lesão. Se a queimadura é muito pequena, muito superficial, por exemplo, aquela que a gente tem quando está cozinhando, encosta o dedo na panela,
ou queimaduras leves causadas pelo sol num dia de praia, essas queimaduras podem ser tratadas em casa. Não existe a necessidade de você procurar um pronto-socorro. Lave bem a lesão com água gelada, hidrate a ferida com algum creme hidratante, ou um óleo de amêndoa ou óleo de girassol. Tome analgésicos para controle da dor se for necessário. Mas existem aquelas situações em que as queimaduras são maiores. E nesse tipo de situação, é aconselhável que você procure algum tipo de atendimento médico. A maior parte dos pacientes vai ser tratada de maneira ambulatorial, ou seja, os pacientes vão até o ambulatório e vão realizar trocas de curativos seriadas até que as queimaduras se restaurem. Mas preste atenção, existem algumas situações como queimaduras em áreas nobres. Quais são essas áreas nobres? Mãos, pés, face, genitais. Queimaduras em áreas extensas do corpo. Lesões daquelas que a gente considera de terceiro grau. Ou aquelas queimaduras provocadas por eletricidade ou queimaduras químicas. Essas quase sempre vão indicar a necessidade de internação em centro de queimaduras. Outro ponto importante, o que você faz quando você tem bolhas? O que fazer quando eu tenho uma bolha numa queimadura? Primeiro é importante entender o que é uma bolha. Uma bolha é como se fosse uma bolsa de líquido formada abaixo daquela pele que foi queimada. A bolha é característica das queimaduras de segundo grau. Ainda existem dúvidas quanto qual é o melhor tipo de tratamento. Duas alternativas são possíveis. Se a pele estiver íntegra, você pode mantê-la intacta até que a bolha rompa espontaneamente. Quando essa bolha se rompeu, aí obrigatoriamente você vai ter que retirar o resto de pele morta para evitar a infecção. Isso pode ser feito com uma tesoura ou uma lâmina. Outra opção é logo no começo do tratamento já realizar a ruptura dessa bolha e retirar todo aquele tecido morto. Aí isso serve principalmente para evitar a infecção. Vale a pena salientar que nesse tipo de situação é importante procurar um profissional de saúde. Ele vai te ajudar a entender qual a melhor conduta para o seu caso. Entendido o que fazer? Com tanta informação falsa na internet, eu acho importante dizer algum outro ponto. O que não fazer? Existem muitos mitos sobre substâncias milagrosas que teoricamente ajudariam a uma cicatrização completa. Mas, se você aplica essas substâncias, muitas vezes você prejudica a sua queimadura, podendo até piorar a gravidade da lesão. Então, nunca aplique substâncias como pasta de dente, pó de café, extrato de tomate, iogurte, clara de ovo ou gelo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as queimaduras mais graves e o que você deve ficar atento. Mas antes, é preciso explicar o que é uma queimadura e principalmente como é que eu avalio o grau de uma queimadura. As pessoas têm muitas dúvidas de saber qual é o grau da minha queimadura. Quando a gente conseguir compreender isso, a gente vai ficar mais fácil de entender as queimaduras. Então, queimaduras são lesões que se caracterizam pela destruição da pele ou de algum outro tecido causadas pela transferência de algum tipo de energia. Ou seja, algum tipo de energia vai encontrar a sua pele e vai gerar uma lesão. Quais os tipos de energia possível? A gente pode falar do calor, então fogo, escaldadura com água quente, o frio é uma outra fonte de energia, fricção, atrito, eletricidade, radiação e alguns produtos químicos. Todos esses elementos podem de alguma forma provocar lesão na pele e gerar uma queimadura. E como que eu diferencio o grau da sua queimadura? A pele humana, ela se divide em duas camadas principais. A gente tem uma camada mais superficial, que é a epiderme, e logo abaixo dela, uma mais profunda que a gente chama de derme. As queimaduras, elas podem ser classificadas em três tipos principais. Nós temos a queimadura de primeiro grau, que é aquela lesão mais superficial. Você tem só a lesão daquela primeira camada da pele, que é a epiderme. Como que vai ser essa queimadura? Você vai ter calor, vermelhão e edema na área lesada. Ela é muito típica da queimadura solar. Depois que você passa o dia na praia, você volta para casa e você está exatamente assim, com uma queimadura de primeiro grau. Outro tipo de queimadura é a queimadura de um nível intermediário, que é aquela queimadura de segundo grau. Nessa queimadura de segundo grau, você tem destruição de toda a epiderme e de apenas uma parte da derme. Caracteristicamente, essa lesão, nós vamos encontrar a presença de bolhas, e elas são feridas que são muito dolorosas. Em geral, a gente trata essas queimaduras de segundo grau com curativos e elas cicatrizam após alguns dias. Uma terceira situação, e essa muito mais grave, são aquelas queimaduras que a gente diz profundas, que são as queimaduras de terceiro grau. Na queimadura de terceiro grau, você tem a destruição da epiderme e de toda a derme. As lesões da queimadura de terceiro grau, elas são esbranquiçadas ou às vezes até enegrecidas e elas não costumam doer.
Então, quando você tem uma queimadura que não dói, muitas pessoas podem ter a ideia de que aquilo é melhor, mas na verdade é o contrário. A gente tem um processo de uma queimadura muito mais profunda. Nas queimaduras de terceiro grau, a destruição é tão intensa da pele que a gente destrói toda a terminação nervosa e por isso a pessoa não sente dor. Em geral, esse tipo de queimadura vai necessitar de algum tipo de tratamento cirúrgico com insertia de pele. E são justamente essas queimaduras de terceiro grau que são as mais preocupantes. O tratamento depende do uso de enxertos de pele autógena, ou seja, transplanto pele da própria pessoa para ela mesma, ou em alguns casos mais graves, do uso dos transplantes de pele de cadáver. Os enxertos são procedimentos cirúrgicos em que a gente retira a pele de uma determinada região em que você não tem a lesão, o que a gente chama de área doadora. Então a gente tem, por exemplo, como áreas doadoras as coxas, a gente retira a pele dessa coxa e transfere esse tecido, essa pele, para a área não queimada. A área doadora, ela vai se comportar como uma queimadura de segundo grau. Então a gente vai trocar curativos e elas vão cicatrizar espontaneamente. Enquanto que a área que recebeu o enxerto vai ficar recoberta com aquele enxerto de pele. Nos pacientes que têm lesões muito extensas da superfície corporal queimada, aí eu não tenho a área doadora. Nesse tipo de paciente, a gente tem insuficiência de áreas doadoras e vai ser indicado o uso de transplante de pele cadavérica. Essa pele de cadáver, em geral, ela é retirada do doador, enviada para um banco de tecido, onde ela é preparada e aí ela é disponibilizada para que os médicos, os cirurgiões plásticos que tratam das queimaduras, possam tratar pacientes com insuficiência de áreas doadoras. Bom, ficando claro o que fazer no momento da queimadura, quando procurar o pronto-socorro, o que fazer em casa e o que não fazer e os aspectos mais graves, tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que é saber como prevenir. O ideal é que a gente não tenha queimaduras, que a gente não tenha que passar por todo esse risco de curativo, tratamento, enxerto de pele. E o que fazer? Eu vou dar 11 diquinhas básicas que vão ajudar vocês a evitar que a gente tenha queimaduras. A primeira delas, ao cozinhar. Nunca deixe uma panela no fogão sozinha, sem que alguém fique de olho no que está acontecendo. E outro cuidado, deixe esses cabos da panela virados para a parte de dentro do fogão. Isso vai evitar que alguma criança se machuque. Segundo ponto, ao cozinhar, nunca use roupas largas. Elas podem pegar fogo sem que você perceba. Nunca cozinhe com uma criança no colo. Você perde o controle do que você está fazendo. Ao servir algum alimento ou uma bebida para uma criança, sempre verifique a temperatura para que não ocorra uma queimadura. Mantenha líquidos quentes e tenha cuidado com outras fontes de calor, então churrasqueira, fogão, lareira. Deixe a criança sempre longe desse tipo de risco. O mesmo vale para o ferro elétrico. Sempre deixe-o desligado se você não estiver por perto e longe das crianças. Outro cuidado é no momento de acender as churrasqueiras. Nunca jogue álcool direto no fogo. Isso pode gerar queimaduras. Deixe produtos químicos, fósforos, isqueiros, longe do alcance de crianças. Use traves de segurança se for necessário. Teste a temperatura do banho e da água antes de colocar a criança no banho. Quando for colocar uma criança em um assento do carro, verifique a temperatura das fivelas, do cinto de segurança. São estruturas, objetos que também podem causar queimaduras. Deixe aparelhos elétricos longe da água. Cubra as tomadas elétricas com dispositivos de segurança e nunca deixe fios soltos, desencapados ao alcance das crianças. Se você fuma, não fume na cama. Siga essas recomendações para conseguir o melhor, evitar a queimadura. E se por acaso se queimar, siga as orientações que falei e procure um atendimento médico referenciado e especializado. Obrigada, doutor, por todas as orientações. Então agora você já sabe como evitar e principalmente como proceder em caso de queimaduras. O programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. E a gente volta amanhã, se assim o senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.
Um menino de 10 anos foi baleado e morreu durante um patrulhamento da Polícia Militar em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã dessa quarta-feira. De acordo com a corporação, a criança foi atingida durante a troca de tiros entre os agentes e criminosos. Ela estava de uniforme escolar, pois estava a caminho da escola ao ser atingida e morreu no local. O corpo não havia sido retirado até as 9 horas da manhã. A perícia da Delegacia de Homicídios foi acionada. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O texto da PL 2617 de 2023 permite à União de financiar a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica, por meio de transferências para estados e municípios. O programa foi uma iniciativa do governo federal e agora vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar em vigor. O incêndio de grandes proporções destruiu o galpão de uma empresa no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, entre a noite de terça-feira e a madrugada